Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar num texto fundamental para quem se interessa por lógica e filosofia, que é o primeiro capítulo do livro Filosofia das Lógicas, da Susan Haack. A fonte é exatamente essa, né? O capítulo 1, chamado Filosofia das Lógicas, e a nossa ideia aqui é investigar o que o autor entende por esse termo, filosofia das lógicas, assim, no plural, por que essa escolha e quais são, sabe, as questões filosóficas que a lógica levanta sobre si mesma. Vamos desempacotar isso. Com certeza, é um ponto de partida crucial, né? Porque define a perspectiva da Reiki sobre como a filosofia se relaciona com os diversos sistemas lógicos que foram aparecendo, principalmente no último século. O título já chama atenção. Filosofia das lógicas, plural. Isso parece diferente de lógica filosófica, né? Que a gente ouve falar também. Tem alguma intenção aí? Tem sim, e é uma distinção bem importante para ela. Heck acha que lógica filosófica pode dar uma impressão meio errada. Errada como? Tipo, pode sugerir que existe um jeito filosófico de fazer lógica, uma lógica especial para filósofos, diferente da lógica formal, matemática. Ela não gosta muito dessa ideia. Para Heck, o interesse filosófico de verdade não está em criar uma lógica nova, filosófica. Está em investigar os problemas filosóficos sobre a lógica que já existe. Ah, entendi. Então é mais uma reflexão sobre a lógica do que um tipo específico de lógica. Exato. Problemas sobre os fundamentos, o alcance, como os sistemas se relacionam, as implicações, sabe? Metafísicas, epistemológicas. E é por isso que ela prefere filosofia das lógicas, no plural. Para deixar bem claro, não tem só uma lógica, com L maiúsculo, tem várias. Lógica clássica, modais, polivalentes, intuicionistas, paraconsistentes. Nossa, muitas. E a filosofia olha para essa variedade toda e pergunta: o que está acontecendo aqui? Ela até faz uma observação interessante. Ninguém fala em ciência filosófica ou matemática filosófica, né? É verdade. A gente entende que filosofia da ciência ou da matemática são reflexões sobre essas áreas, não jeitos diferentes de fazer ciência ou matemática. Ela acha que o mesmo vale para a lógica. É uma filosofia sobre as lógicas. Entendi. O foco muda mesmo, não é fazer lógica filosoficamente, mas pensar filosoficamente sobre as lógicas. Ok. Mas se tem essa variedade toda, como você disse, o que faz um sistema formal qualquer, um monte de símbolo e regra ser chamado de lógica? Tem um critério? Essa é uma pergunta-chave que ela já encara logo no começo. Para Hack, o ponto central é a interpretação pretendida. Interpretação. Sim, um sistema formal, mesmo que seja matematicamente super interessante, só vira uma lógica se ele tiver uma interpretação. Uma leitura, digamos assim, sobre a qual ele é visto como uma tentativa de formalizar, de capturar as regras de um argumento válido. Ou seja, tem que ter essa intenção, né? De que o sistema modele de alguma forma o que a gente considera um raciocínio correto, uma inferência que funciona. Então, se não tiver essa conexão com o argumento válido, o sistema seria só matemática abstrata. Qual a diferença que isso faz na prática? Exatamente. Seria só um cálculo não interpretado. Um jogo de símbolos poderia até ser útil em outras áreas, sei lá, computação, circuitos, mas não seria uma lógica no sentido que ela está usando. Ela dá o exemplo das lógicas polivalentes, aquelas que têm mais de dois valores de verdade, tipo verdadeiro, falso e indeterminado. Certo. Por que a gente chama isso de lógica? Porque na interpretação usual, na intenção por trás, esses valores são vistos como valores de verdade. As variáveis representam sentenças, os operadores representam negação, conjunção, coisas ligadas à argumentação. Mesmo que, como ela diz, você possa usar uma lógica de 3 valores para modelar um circuito elétrico, não é isso que faz dela uma lógica. Ah, tá. É a outra interpretação. É a interpretação ligada à estrutura do argumento, à inferência, verdade, falsidade. Essa finalidade de representar o raciocínio válido é essencial. Isso esclarece bastante.
A intenção por trás do sistema conta muito. E considerando isso, quais são os tipos de sistemas que a REC inclui nesse guarda-chuva das lógicas? Você falou que são muitas. Ela descreve um cenário bem amplo. Geralmente a gente organiza isso tendo a lógica clássica como referência, né? O cálculo proposicional e o de predicados de primeira ordem. São meio que o centro. A partir daí a gente pode ver umas categorias. Primeiro, as extensões da lógica clássica. Extensões? Como assim? São sistemas que pegam a base da clássica e adicionam coisas. Novo vocabulário, novos símbolos, tipo operadores modais para necessidade e possibilidade, e novas regras para lidar com isso. As lógicas modais são um exemplo mais famoso, mas tem também as temporais, com sempre, às vezes, as diônticas para obrigatório, permitido, as epistêmicas para sabe que, acredita que, e até lógicas de ordem superior, que falam sobre propriedades, não só indivíduos. Entendi. Elas pegam a base clássica e sofisticam para capturar mais nuances do raciocínio. E o que mais? Tem sistemas que discordam da clássica. Sim, essa é a segunda categoria. As divergências, ou lógicas alternativas. Elas usam o mesmo vocabulário básico da clássica negação, conjunção, etc., mas rejeitam alguns princípios, alguns axiomas ou regras que a clássica aceita. Geralmente são sistemas mais restritivos, mais fracos. E quais seriam os exemplos? Olha, com os exemplos mais conhecidos são as lógicas polivalentes, que a gente já falou, que abandonam a ideia de que tudo é ou verdadeiro ou falso, e as lógicas intuicionistas. Essas vieram de uma filosofia da matemática bem específica, lá do Brouwer, e elas rejeitam leis clássicas importantes, tipo a do terceiro excluído, P ou não P, ou tirar a dupla negação, não P, logo P, em certos casos. Interessante. E tem mais alguma categoria? Tem uma terceira que ela menciona que é um pouco diferente, as lógicas indutivas. Ah, indução. Isso. Enquanto as outras focam mais na validade dedutiva, aquela onde as premissas garantem a conclusão, as lógicas indutivas tentam formalizar outra coisa, a força indutiva. Que seria? Seria quando as premissas tornam a conclusão provável ou bem apoiada, mas não 100% garantida. É o tipo de raciocínio que a gente usa muito na ciência, né? Que amplia o conhecimento. Elas tentam trazer rigor formal para isso também. Nossa, é um universo bem diverso mesmo. Extensões, divergências, indutivas. E o que une tudo isso sob o nome lógica, para hack? Além daquela ideia da interpretação voltada para argumento. Parece ser uma combinação de coisas. Uma certa semelhança com o caso principal, seja a lógica clássica moderna ou até a lógica aristotélica antiga, que ela também sugere como ponto de partida, e fundamentalmente a intenção por trás, o propósito. Todos esses sistemas, de um jeito ou de outro, querem ser modelos formais de algum aspecto do raciocínio, da inferência, da validade, do suporte. Tem um ar de família, sabe? Tanto na forma quanto na finalidade. Isso que os agrupa apesar das diferenças. Certo, essa ideia do ar de família ajuda a visualizar. Mas vamos pensar na prática. Faz tanta diferença assim definir exatamente onde a lógica termina? Tipo, dizer isso é lógica e aquilo não é? A Hack usa um exemplo do logicismo, né? Para mostrar que isso pode importar. Exatamente. O logicismo é um caso perfeito para discutir isso. Foi uma tese filosófica super importante, né? Defendida pelo Frege e pelo Russell. A ideia era que a matemática, ou pelo menos a aritmética, não era independente. Era, na verdade, parte da lógica. Como assim parte da lógica? Que os conceitos da aritmética, número, zero ou adição, podiam ser definidos só com termos lógicos. E que os teoremas da aritmética tipo 2 mais 2 igual a 4 podiam ser provados só com axiomas e regras da lógica. Uau! Ambicioso! Muito. Mas aí entra a questão do escopo da lógica. Para fazer essa redução funcionar, o Frege e o Russell precisaram usar sistemas lógicos bem parrudos, que incluíam coisas tipo teoria de conjuntos ou lógicas de ordem superior com os axiomas extras meio complicados. E aí? Qual o problema? O problema é, essas ferramentas extras, teoria de conjuntos, lógica de ordem superior com axiomas como o da redutibilidade, elas são parte da lógica pura ou já são matemática disfarçada? Ah, Se a resposta for não,
isso não é lógica pura, já é matemática, aí o projeto logicista, na sua forma mais forte de reduzir a aritmética só à lógica, meio que falha. O sucesso de uma tese filosófica gigante parece depender de onde a gente desenha a linha da lógica. Mas isso não deixa a coisa meio arbitrária? Se a própria definição do que é lógica pura está em debate, como a gente usa isso para decidir o destino do logicismo? Parece que o chão fica meio instável, não? Exatamente essa é a provocação da Hack. Ela sugere que talvez focar demais na linha, na demarcação em si, seja perder o ponto principal. A questão mais interessante para ela não é se a teoria de conjuntos é ou não é lógica. Mas então qual é? Era por que o Frege e o Russell queriam tanto dizer que a aritmética era lógica? Qual era a motivação E deles? qual era? Era epistemológica, fundamentalmente. Eles achavam que a lógica tinha um status especial, que seus princípios eram autoevidentes, analíticos, certos. Então, se eles conseguissem reduzir a aritmética à lógica, eles mostrariam que a matemática também tinha essa certeza, essa justificação super forte da lógica. Era uma forma de garantir os fundamentos do conhecimento matemático contra os céticos. Ah, agora faz mais sentido. A demarcação importava por causa das consequências que eles queriam tirar disso, para garantir a certeza da matemática. Isso, a questão do escopo vira relevante por causa das implicações filosóficas nesse caso. Epistemológicas estão em jogo, não é só uma questão de classificação. Entendi. A demarcação não é um fim, mas um meio para discutir outras coisas importantes. Faz muito mais sentido olhar assim. E o capítulo também fala um pouquinho sobre a diferença entre argumentos dedutivos e indutivos, né? Só para introduzir o assunto da validade. Fala sim, e já de cara ela mostra um certo incômodo com a forma como essa distinção é feita normalmente. Ela meio que antecipa o que vai desenvolver depois. Qual o incômodo dela? Com aquela explicação padrão, sabe? Que argumento dedutivo é não ampliativo, a conclusão não diz mais que as premissas, e o indutivo é ampliativo, a conclusão vai além. Ela acha isso problemático. Por quê? Porque essa ideia de conteúdo da conclusão estar contida nas premissas é meio vaga. Se você levar ao pé da letra, dizer que dedução não amplia é falso. Pensa no exemplo clássico. Premissa: Sócrates é homem. Conclusão: logo Sócrates é homem ou Sócrates é um deus grego. Certo. Isso é válido dedutivamente. Sim. Mas a conclusão P ou Q não está literalmente contida em P. Ela traz uma informação nova, uma disjunção. Então, nesse sentido, ampliou. Por outro lado, se contido for só uma metáfora para segue-se dedutivamente, aí a explicação vira um círculo. Um argumento é dedutivo se a conclusão segue dedutivamente. Não explica nada. Entendo o problema com a dedução. E com a indução? Com indução, dizer que ela é ampliativa porque a conclusão vai além das premissas, isso só diz que ela não é dedutivamente válida. O que é verdade, mas não é suficiente. Por que não? Porque tem muito argumento que não é dedutivo e que também não tem força indutiva nenhuma. São só argumentos ruins, falácias. Ser ampliativo não diz o que faz um argumento indutivo ser bom, ter força. Faz sentido. Então, se essa definição clássica é furada, qual a alternativa que a Hack sugere? Ela propõe jogar fora a distinção? Não exatamente jogar fora, mas talvez repensar. Ela parece gostar de uma ideia que ela atribui ao Brian Skerms, de que a diferença talvez não esteja nos tipos de argumento em si, como se um argumento nascesse dedutivo e outro indutivo. E onde estaria a diferença, então? Talvez a diferença esteja nos padrões de avaliação que a gente aplica. Como assim? Um mesmo argumento, premissas levando a uma conclusão, poderia ser olhado de jeitos diferentes. A gente pode perguntar: ele é dedutivamente válido? A verdade das premissas garante a da conclusão? Ou a gente pode perguntar: ele tem força indutiva? As premissas deixam a conclusão provável? Ou talvez ele não se encaixe bem em nenhum dos dois. A diferença estaria nos óculos que a gente usa para avaliar, entende? Nos critérios. Não numa propriedade fixa do argumento. Que interessante! Muda o foco da avaliação. E já que estamos falando de argumento, como o capítulo define o que é um argumento? Só para deixar claro, a definição é bem direta, bem funcional. É um pedaço de discurso, falado ou escrito, onde tem a intenção de que algumas afirmações, as premissas, deem suporte, deem razões para outra afirmação, a conclusão. E tem como identificar isso? Geralmente sim, por palavrinhas-chave, né? Portanto, logo, assim, porque,
já que essas indicam essa relação de suporte pretendida. Ela também diferencia argumento formal de informal. O formal é aquele em linguagem lógica, tipo uma sequência de fórmulas com regras bem definidas. O informal é em linguagem natural, português, inglês. Aí a estrutura lógica pode precisar ser desvendada. A filosofia das lógicas se interessa pelos dois e pela ponte entre eles. Bom, então, para a gente fazer um resumo dessa nossa primeira conversa sobre a filosofia das lógicas da Reiki, qual seria a mensagem principal para guardar? Acho que a palavra pluralidade apareceu bastante, né? E as perguntas que isso levanta. Exatamente. O ponto de partida da hack é esse. A realidade é que não existe a lógica singular. Existe uma família enorme e crescente de sistemas lógicos. E a tarefa da filosofia das lógicas é investigar essa família, o que faz todos serem chamados de lógica. Qual o papel da interpretação, da intenção de pegar um argumento válido, quais os limites de cada um, como eles se relacionam e, principalmente, quais as consequências filosóficas disso tudo para outras áreas, epistemologia, metafísica, linguagem, matemática. Não é uma disciplina para dizer qual é a lógica certa, sabe? É mais um campo de investigação crítica sobre a natureza, o propósito e as implicações dessas ferramentas que a gente cria para modelar como a gente pensa. E a interpretação, o propósito de formalizar a validade, parece ser o fio condutor nessa diversidade toda. E essa visão nos deixa com uma última provocação interessante para continuar pensando, né? Zoom, com certeza. Se a hack tem razão e a identidade de um sistema como lógica depende tanto dessa interpretação pretendida, ligada à ideia de argumento válido, isso levanta uma questão, né? Até que ponto as nossas intuições antes da teoria, nosso senso comum sobre o que é um argumento bom ou válido, acaba moldando e talvez até limitando o próprio campo da lógica? Será que essa dependência da interpretação usual funciona como um filtro? Será que nos deixa meio resistentes a sistemas que desafiam muito as nossas intuições básicas sobre inferência? Ou seja, a nossa intuição guia a formalização ou a formalização pode nos forçar a rever a intuição? Essa tensão entre o formal e o informal, entre a lógica e como a gente argumenta no dia a dia, parece que está bem no centro da filosofia das lógicas. É algo para a gente continuar pensando.